1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Aí feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez para que a palavra do Senhor nesta noite fale aos nossos corações. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor sempre fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque nós temos, ó Deus, prazer em ouvir o Senhor falar conosco, Deus. E nós queremos nessa noite mais uma vez, Senhor, clamar ao Senhor, para que através do Teu Espírito Santo, Senhor, Tu estejas falando, Senhor, e ministrando aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te pedimos, Senhor, dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos concede a Tua palavra hoje aqui, Senhor, porque é pela Tua palavra, Senhor, que nós temos, ó Deus, condições, Senhor, que nós temos força, Senhor, para viver neste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem nessa noite é quando o riacho secar. Quando o riacho secar. Elias, ele é o profeta do Antigo Testamento que mais se destaca pelos seus milagres, pelos sinais que ele realizou. O nome Elias significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias, ele, dentre tantas coisas que este homem fez, ele, como profeta, criou uma escola de profetas. Uma escola de profetas onde Eliseu, que foi o seu discípulo, passou por essa escola. Eliseu foi discípulo de Elias. E Elias, ele é chamado, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 17 do livro de 1 Reis, ele é chamado de Elias o Tesbita, ou Elias de Tisbe, né? Elias o Tesbita, ou Elias de Tisbe. Tisbe era um pequeno vilarejo, um pequeno povoado que ficava ao leste do Jordão. Era uma região naquela época pequena, uma região sem expressão. Elias, ele era um homem muito simples, ele era um homem de uma origem simples. Mas se nós olharmos para a história de Elias, nós vamos ver que ele foi um homem extraordinário. Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Se você lembra lá no Novo Testamento, daquele episódio em que Jesus estava no monte com os seus discípulos, seus 3 discípulos, Tiago, João e Pedro. Aquele momento ali em que os discípulos estavam com Jesus e Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. Eles têm uma experiência ali com a glória de Deus. Eles estão diante de Jesus e o rosto de Jesus resplandece, se transfigura. Aquela experiência que os discípulos tiveram com Jesus, se você lembra dessa experiência, você também vai lembrar que quem estava ali presente também naquele momento era Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ou a linhagem dos profetas. Elias foi um homem fenomenal. A história de Elias, ela é uma história extraordinária. A história de Elias começa nesse capítulo que nós acabamos de ler aqui, capítulo 17 do livro de 1 Reis. E a história de Elias começa com o reinado de Acabe. O reinado de Acabe. Se nós olharmos para esse rei, o rei Acabe, ele foi um rei que fez tudo errado. Era um rei que fez tudo errado. O reinado de Acabe já começou mal. Acabe, ele se uniu com uma mulher estrangeira,
Então Acabe, ele se casa com uma mulher estrangeira, com uma mulher, e ele se une a essa mulher com Jezabel, e pelo que a história indica, pelo que tudo indica, esse casamento de Acabe com esta mulher, com Jezabel, não se tratava apenas de uma aliança política, mas ele estava ali transgredindo deliberadamente uma lei estabelecida por Deus através de Moisés. Havia uma lei estabelecida por Deus através de Moisés que proibia o casamento misto naquela época. E ele, Acabe, casa com esta mulher, Jezabel. E ele inaugura um período de decadência na história de Israel. A história de Israel começa a ser uma história de dificuldades, de problemas por conta de Acabe. Interessante que Acabe, ele prestava culto a Deus, mas ele também prestava culto a Baal. Por causa deste casamento com Jezabel, ele começou também a adorar o mesmo Deus que Jezabel adorava, Deus Baal. E ele começou a servir a dois senhores. Nós sabemos que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, agradar a dois senhores. Então ele tinha adoração, ele adorava a Deus, mas ele também adorava Baal. Meus irmãos, no que diz respeito à adoração, Deus, ele requer de nós total exclusividade. Somente Deus deve ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Baal estava adorando a Deus, mas também estava adorando a Baal. Mas quando se trata de adoração, Deus requer de todos nós que adoremos somente a Deus. Deus quer exclusividade, total exclusividade de nós. Acabe, ele vai inaugurar na história de Israel um novo período, um novo momento na história de Israel, um momento de sincretismo. Havia sincretismo ali naquele país. E nós sabemos que no Brasil também nós estamos vivendo um tempo de sincretismo no Brasil. Sincretismo. As pessoas adoram todo tipo de Deus que existe, né? Tem muitas pessoas que colocam a fé num Deus, colocam um pouquinho de fé no outro Deus e assim por diante. O sincretismo religioso. Baal adorava, Acabe adorava a Deus, mas também adorava esse Deus Baal. O Deus Baal, ele era o Deus da fertilidade da terra. Eles acreditavam que Baal era o Deus da tempestade, Deus que mandava chuva sobre a terra. E Acabe, ele vai lá e ele constrói um templo a Baal, a esse Deus. E a Bíblia diz que ele faz um templo em homenagem a esse Deus Baal, e ele também faz um poste sagrado, um altar para esse Deus. E Deus fica tremendamente, profundamente irado. A Bíblia diz que antes de Acabe, Deus nunca havia se irado tanto com o rei, com Acabe. Meus irmãos, é no meio dessa realidade caótica, dessa realidade difícil que a nação de Israel estava vivendo, é no meio dessa decadência espiritual que Deus levanta um homem chamado Elias. Que Deus levanta um homem, um profeta chamado Elias, e envia este homem para falar com Acabe. E o profeta Elias vai à presença de Acabe e ele fala para Acabe, como nós lemos aqui, ele olha para Acabe, ele fala para Acabe e diz: olha, a partir de hoje não vai mais chover em Israel. Acabe adorava Baal, que era o Deus que mandava chuva sobre a terra. Então, para eles, a fertilidade dependia de Baal mandar chuva. E de repente Elias chega para esse rei Acabe e diz: olha, eu profetizo que a partir de hoje não vai chover.
nesse momento assim, com uma raiva tremenda de Elias, querendo acabar com eles. Como é que esse profeta aí veio para mim e disse que não vai chover mais? Meus irmãos, essa seca que foi profetizada por Elias não é qualquer seca. Essa seca que foi profetizada por Elias era a pior seca da história de Israel. A pior seca. Eles jamais haviam visto na história uma seca como essa. Foi essa seca que Elias profetizou. Essa seca, ela durou cerca de 3 anos. Você imagina, 3 anos sem chover no território de Israel, sem cair uma gota de chuva. Interessante que Elias, ele profetiza assim: a partir de hoje, a partir da segunda minha palavra, não vai chover e nem sequer vai cair um orvalho. Nem sequer orvalho vai cair do céu. E essa seca durou cerca de 3 anos. 3 anos. De repente, para a gente que fica um tempo sem chover, é muito problemático para nós hoje. Mas para as pessoas daquela época que dependiam da chuva para sobreviver, porque viviam do cultivo, era uma situação terrível. Uma situação de calamidade. Que Elias profetiza isso, que não vai chover a partir daquele dia. Meus irmãos, após essa profecia de Elias, Deus, ele fala novamente com Elias para que ele se escondesse. E ele dá uma ordem para Elias para que ele saísse dali, para que ele se escondesse. Deus diz para ele ir para o riacho de Querite. Versículo 17. Versículo 3. Deus fala com Elias e diz: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E Deus fala com ele e diz: aí você vai receber a provisão, eu vou sustentar você, Elias, eu vou manter você vivo, Elias, eu vou mandar os corvos vão alimentar você de dia, de noite, não vai faltar nada para você, Elias. Vá para o riacho de Querite e fica a leste do Jordão, e lá eu vou sustentar você, eu vou manter você vivo. E a Bíblia diz que Elias sai dali, ele vai então para esse lugar que Deus está orientando que ele vá, e ele vai para lá então, e ele fica lá, e a Bíblia não diz quanto tempo ele fica lá. Mas enquanto ele estava ali, ele foi sustentado por Deus de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Deus envia corvos para alimentar, para levar o alimento para o seu profeta. Meus irmãos, quando Elias estava à beira daquele córrego, ele está dependendo de Deus. Ele está dependendo da provisão de Deus. Ele está amando de Deus. Deus havia dito para ele: vá para lá. E ele foi. Um profeta de Deus, um homem de Deus, cheio de autoridade. E agora, enquanto ele está à beira desse riacho, nós começamos a perceber na narrativa bíblica que as particularidades de Elias começam a surgir. A sua humanidade começa a aflorar. Nós começamos a ver aspectos da sua humanidade aqui. Não é mais aquele homem que estava diante de Acabe, agora é um homem frágil, um homem vulnerável, um homem que está exposto aos perigos. Eu queria olhar com vocês nessa noite para algumas lições que nós podemos aprender com essa história. Algumas lições que nós podemos aprender com Elias, junto a esse riacho, o riacho de Querite. Ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Ele estava ali obedecendo a uma ordem de Deus. Ele estava sendo sustentado por Deus. Mas chega um momento em que o riacho
secou. O riacho seca. Versículo 6, meus irmãos, diz: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, de tarde ele bebia água do riacho. Mas o versículo 7 diz: algum tempo depois, não especifica quanto tempo, algum tempo depois o riacho ele se secou por falta de chuva. Nós percebemos aqui que o fato de Elias ser um profeta de Deus, ser um homem de Deus, ser escolhido por Deus para ser boca de Deus, não o isentou de viver momentos de privação. O riacho secou para Elias. E eu quero dizer para você nessa noite: o riacho também seca para você. O riacho seca para todos nós. Uma primeira lição que eu aprendo é que diante do propósito de Deus, todos nós podemos experimentar privações. Diante do propósito de Deus para a nossa vida, todos nós podemos experimentar momentos de privação. O riacho ele seca para todos. Para todos. Elias estava ali junto àquele córrego, aquele riacho, sendo alimentado, bebendo água daquele riacho. A gente diz assim: mas era só um riacho. Mas para Elias, aquele riacho representava, simbolizava a provisão de Deus. E chega uma hora em que aquele riacho seca. O riacho também seca nas nossas vidas, e seca para nós também. O Rio Jordão, se a gente pudesse olhar para o mapa de Israel, no território de Israel, nós vamos ver que o Rio Jordão ele fica no coração de Israel, exatamente no coração de Israel, o Rio Jordão. E os outros rios, eles que desaguam no Rio Jordão, são como se fossem as suas artérias. E esse riacho aqui, a qual o profeta Elias estava ali próximo a ele era uma artéria do Rio Jordão. Ele desaguava no Rio Jordão. E muito provavelmente esse córrego, esse riacho, ele era um córrego sazonal. Você já ouviu falar do córrego ou riacho sazonal? Tem épocas, dependendo da estação, esses riachos, eles se enchem ao ponto de transbordar. Se transbordam. Agora, quando chega perto de estações que são estações mais quentes, esses riachos eles vão secando. Eles são riachos, córregos sazonais, eles vão secando, 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 até que pode acontecer de eles desaparecerem totalmente, como foi o caso que aconteceu com Elias. O riacho secou por falta de chuva. Meus irmãos, o riacho seca para todos nós. Nós vivemos momentos em nossa vida em que as fontes que antes estavam a jorrar, elas muitas vezes deixam de jorrar. O riacho simplesmente secou. As coisas acontecem na nossa vida assim, elas simplesmente acontecem. Simplesmente acontecem. Muitas vezes sem você entender o porquê, a razão, mas elas acontecem. Assim foi com o profeta Elias. O riacho secou, simplesmente secou. Hoje para nós pode parecer algo tão simples. Aquele riacho foi secado para Elias. Mas tente imaginar a crise que Elias viveu naquele momento. Porque aquele riacho para ele representava, simbolizava a continuidade da sua vida. Simbolizava a continuidade da sua existência. Aquele riacho era tudo naquele momento para Elias. O profeta de Deus passa por provações. O profeta de Deus
passa também por momentos de privações. A Bíblia, ela não nos vende nenhuma ilusão. A Bíblia não nos vende nenhuma ilusão que nós nunca vamos passar por tribulações, que nós nunca vamos passar por dificuldades, que nós nunca vamos passar por momentos de privação. A Bíblia não nos vende essas ilusões. Se isso aconteceu para Elias, que era um homem extraordinário, um homem que Deus usou de uma forma extraordinária, se ele viveu um momento de privação, se o riacho secou para este homem, ele pode secar também para nós. Mas lembre-se que as privações, as provações da nossa vida, elas têm prazo. Elas têm prazo, como foi com Elias. A Bíblia diz, nós estávamos hoje falando isso até no curso de maturidade, que a Bíblia fala que a tristeza, ela dura um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. A provação, ela tem prazo na nossa vida. A tristeza, ela tem prazo na nossa vida. A gente viver momentos de tristeza, isso pode acontecer com você, mas você viver a vida toda triste, tem algum problema. Se tem pessoa que está o tempo todo triste, ela nunca se alegra, ela está sempre triste, alguma coisa está errada com essa pessoa. Ela tem que fazer terapia, tem que procurar um psicólogo, tem que tomar algum remédio. Pode ser algum problema, alguma doença. Mas nós vivemos momentos de tristeza, momentos de privação, porque a privação na vida do cristão, ela tem prazo, como foi com Elias. É uma primeira lição que eu aprendo. Uma segunda lição que eu aprendo com essa experiência deste homem, deste profeta, está no versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 diz: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Quando o riacho secar, Deus sempre tem um plano B. Amém. Quando o riacho seca, Deus sempre tem um plano B. Amém. Sempre tem um plano B. O versículo 7 ali que nós lemos fala que Deus fala mais uma vez com Elias. E agora dizendo para Elias: Elias, sai daqui e vá para outro lugar, vai para Sarepta. Quando o riacho secou para Elias, quando muitas vezes o riacho seca para você, e você acha que já está no fim da linha, você chegou no fim da linha, tudo acabou, o riacho secou, é o fim. Não é o fim. Deus chegou para Elias e pegou Elias pela mão e disse a ele: Elias, eu não terminei com você. Elias, eu tenho mais coisa para fazer na sua vida. Meus irmãos, toda vez que nós nos deparamos com um riacho seco, nós não podemos nos esquecer que Deus sempre tem um plano B. Ele sempre tem um plano B. Nós temos que esperar e aguardar a palavra do Senhor, porque Deus sempre tem um plano B para nós. Elias estava ali à beira daquele riacho, o riacho secou e agora. Ele esperou, ele aguardou. Deus falou com ele. Deus falou com ele, disse: Elias, agora se levante e vá para Sarepta. Eu tenho outro plano, eu não terminei com você ainda. Eu tenho um plano B, Elias. Na hora da privação, na hora da dificuldade, na hora em que o riacho secar para você, se lembre disso. Deus tem um plano B. Deus ainda não terminou. Não terminou. Deus ainda vai te tomar pela mão e vai te conduzir e vai te levar rumo àquilo que Ele tem para a sua vida. Espere o plano B de Deus. Eu não sei o que fazer, é uma situação difícil, eu não sei para onde correr. Espere o plano B de Deus. Deus tem um plano B. Muitas vezes você não tem um plano, mas Deus tem um plano. Eu imagino Deus criando um homem. Deus criou Adão.
e deu liberdade a Adão. Deu liberdade, deu livre-arbítrio a Adão. Você acha que Deus não deve ter pensado assim? Ele pode usar o livre-arbítrio dele para se voltar contra mim? O homem pode usar o seu direito de escolher entre fazer o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Ele pode usar o seu poder de decidir, de escolher para se rebelar contra mim. Você acha que Deus não sabia disso? Dessa possibilidade? Ao ter criado o homem? Sabia. Ele sabia que aquele homem podia traí-lo. Ele sabia que aquele homem que ele criou podia virar as costas para ele, tanto que isso aconteceu. Isso aconteceu. Mas o fato é que Deus tinha um plano B. Deus tinha um plano B. E o plano B de Deus era ter enviado Jesus. Jesus. Se isso acontecer, Jesus já estava pronto para morrer, para resgatar esse homem que se perdeu. Deus tinha um plano B. Eu quero dizer para você, Deus sempre teve um plano B. Deus sempre tem um plano B na nossa vida. Amém? Amém. Uma terceira lição que eu aprendo também olhando para essa história. Quando o riacho seca, Deus nos ensina a confiarmos plenamente na sua palavra. Quando o riacho seca na nossa vida, seca para você, Deus sempre nos ensina a confiarmos plenamente na sua palavra. Deus fala com Elias. O riacho secou, mas no versículo 8 diz: então a palavra do Senhor veio a Elias. Na hora das dificuldades, na hora das privações, a palavra de Deus sempre vem para nós. Deus sempre fala com você. Ele sempre fala conosco. E a palavra de Deus para o profeta Elias naquela hora exigia dele uma atitude de confiança no caráter de Deus. Muitas vezes Deus pode falar algo com você que vai também exigir de você que você confie nessa palavra, que você deposite toda a sua confiança nessa palavra de Deus. Por mais que as circunstâncias estejam sinalizando para você que está dando tudo errado, se Deus te dá uma palavra, confia nessa palavra, em nome de Jesus. Confia nessa palavra de Deus para você. Quando o riacho seca, ouça a palavra de Deus. Descanse na palavra de Deus. Deus te deu uma palavra, então caminhe na direção desta palavra que Deus te deu. Fique firme nessa palavra. Se apegue a essa palavra. Se aproprie dessa palavra de Deus para a sua vida. Deus fala com Elias e diz: Elias, vá para Sarepta. E ele vai. Meus irmãos, quando o riacho seca, Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem uma palavra. Mesmo que muitas vezes você tenha que arriscar. Mesmo que você tenha que arriscar. Se você tem a palavra de Deus, siga em frente. Porque Deus está com você. Ele vai estar com você. Ele vai estar com você quando o riacho secar. Ele tem uma palavra para a sua vida. Ouça a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Elias pensou: Deus falou comigo, agora está na hora de eu sair daqui. Se Deus está me dando essa direção, é porque Ele tem algo a fazer. Ele tem um propósito. Elias podia ter várias reações. Ele podia ter se desesperado. O riacho secou. Ele poderia
Eu estou atendendo aquilo que Deus pede de mim, eu estou fazendo tudo certo. E agora o riacho secou para mim. Ele poderia ter reclamado, poderia ter murmurado, poderia ter colocado Deus na parede, mas ele não fez isso. Ele aguardou a palavra de Deus. Ele esperou pela palavra de Deus. Quando o riacho seca na nossa vida, Deus tem uma palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem uma palavra para você. No meio dessa circunstância, dessa situação que você está vivendo, Deus tem uma palavra. Deus tem uma direção. Elias, vai para Sarepta. Elias sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Elias sabia que Deus era Deus que mandava a chuva. Deus era dono de tudo, de todas as coisas. Elias sabia que Deus estava no controle para dar e tirar. Ele era Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes eu entendo a soberania de Deus de uma forma diferente, um pouco como algumas pessoas entendem e compreendem a soberania de Deus. Algumas pessoas creem que quando Deus é soberano, o que isso significa? Deus é soberano. Algumas pessoas creem que o fato de Deus ser soberano, a soberania de Deus, significa que Deus controla todas as coisas, que Deus controla todos os pormenores da nossa vida. Só que eu prefiro crer que a soberania de Deus significa que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, sem precisar ter que prestar conta a ninguém, porque Ele é Deus. Amém. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele dá, Ele tira. Ele permite que o riacho seque. Ele é Deus. Ele sabe o que Ele faz. Ele é Deus. Se Deus tivesse que prestar conta para alguém, Ele não seria Deus. Mas Ele não precisa. E Elias sabia disso. Elias sabia que Deus estava no controle, que Ele sabia que Ele tinha permitido que aquele riacho ali secasse. Deus estava cuidando de Elias. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Embora você não veja, embora você muitas vezes não perceba, mas Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. A Bíblia diz também que quem é o vaso para contender com o oleiro, né? Quem é o vaso para chegar para o oleiro e dizer: olha, você está me amassando demais. Você já imaginou uma conversa entre o barro ali e o oleiro? O oleiro está trabalhando no barro, dando a forma que ele quer para aquele barro, para fazer daquele barro um vaso que seja útil. E de repente aquele pedaço de barro, aquele barro ali que está sendo moldado, olha para o oleiro e diz assim: o que você está fazendo? O que você pensa que é? Imagina um vaso questionando com o seu oleiro, aquele que está dando forma, propósito. Muitas vezes nós somos assim. Somos este barro que está sendo moldado por Deus, mas questionando as coisas que Deus está fazendo, reclamando de Deus, murmurando, trazendo queixas para Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor permitiu que o riacho secasse? Elias não fez isso. Elias não questionou. Elias não pediu para Deus uma explicação: Senhor, me explica o que está acontecendo. Não. Ele simplesmente espera uma palavra de Deus, porque ele sabe que Deus ia lhe dar uma palavra e ele dizia o que fazer.
Você é que tipo de vaso? A Bíblia diz que numa casa existem muitos vasos, uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Naquela época existiam vários tipos de vasos, vaso de prata, vaso de ouro. Só que o cristão ele tem que ser vaso de barro. Porque o vaso de prata, vaso de ouro, de outro material, ele não pode ser quebrado. Já o vaso de barro ele pode ser quebrado. Nós temos que ser vasos de barro nas mãos de Deus. Permitir que muitas vezes Deus nos quebre. E muitas vezes Deus não quer apenas nos quebrar, mas Ele quer nos transformar em pó. Para daquele pó fazer um novo vaso. Amém. Essa é a experiência de Elias. Elias está sendo trabalhado, está sendo moldado por Deus, está sendo ensinado por Deus. São lições que nós podemos aprender aqui, meus irmãos. Quando o riacho seca na nossa vida e na nossa história, Deus sempre tem uma palavra. Confie na palavra de Deus. Confie. O seu olhar não deve estar nas circunstâncias, o seu olhar deve estar em Deus, no Senhor, porque Ele sabe o que faz. Ele é Deus. Amém? Mas por que eu tenho que confiar em Deus? Porque Ele é Deus. Mas é difícil. Ele é Deus. Simples assim. Ele é Deus. Ele é Deus. Uma quarta lição que eu também aprendo com essa história. Quando o riacho seca, Deus nos dá uma oportunidade de sermos aperfeiçoados. Muitas vezes Deus permite que o riacho seque na nossa vida porque Ele deseja nos aperfeiçoar. Deus fala com Elias ali no versículo 9 e diz: Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Sabe para onde é que Deus mandou Elias? Ele tinha ido se esconder em Querite. E agora Deus manda ele para outro lugar, para Sarepta. Que lugar é esse? É o lugar onde estava Acabe e Jezabel. Ele poderia pensar: para que eu vou lá para morrer? O Senhor está me mandando para lá? Eu estou aqui escapando, fugindo de uma situação difícil, de risco, e o Senhor me manda para lá? Mas não, ele obedece a Deus. E o texto diz que quando ele chega na cidade de Sarepta, o profeta encontra uma viúva colhendo gravetos. Ele diz: vá para lá imediatamente, para essa cidade, fique lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E o versículo 10 diz: e ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ele chega ali e vê uma mulher, uma viúva, colhendo lenha. Ela estava colhendo lenha para fazer uma refeição. Só que não era qualquer refeição, era a sua última refeição. Ela estava preparando a sua última refeição, porque ela estava acreditando que depois daquela refeição ela iria esperar a morte. Porque a seca havia tomado conta daquele território, daquela região. E aquela viúva estava numa situação de crise, de escassez. E Deus manda o profeta falar com uma viúva que estava pior do que ele, uma situação pior. Meus irmãos, eu imagino assim Elias chegando ali e olhando para aquela viúva. Para onde que Deus me mandou?
Essa mulher está numa situação pior do que a minha, eu acho. Eu acho que o profeta deve ter pensado assim: eu acho que eu errei de endereço. Será que eu estou no lugar certo? Eu acho que o meu GPS está com problema. Ele encontra uma mulher que está numa situação tão difícil quanto a sua situação. Mas Deus lhe dá essas instruções. É interessante que quando ele ouve aquela viúva dizer: olha, eu vou preparar uma última refeição porque eu e meu filho depois vamos morrer, vamos esperar a morte. Interessante que o profeta olha para ela e diz: olha, essa primeira refeição eu quero que você faça para mim. Faz a refeição e me traz. Ele dá essa instrução para aquela mulher. E em seguida, ele disse: olha, a farinha da vasilha não vai se acabar, o azeite da botija não vai se secar até o dia que o Senhor fizer chover. E aquela mulher confiou na palavra do homem de Deus, do profeta. Confiou na palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz que depois daquele episódio nunca mais faltou alimento na casa dela durante todo o período da seca, porque Deus estava ali com ela, sustentando ela, por causa da sua fé. A recompensa da fé desta mulher. Essa mulher, ela fez um ato de fé. Ela estava numa situação de crise, numa situação difícil, mas mesmo assim ela decidiu acatar a palavra daquele homem que estava ali representando Deus. Essa mulher podia ter duvidado da palavra do profeta, mas ela não duvida, ela crê. E porque ela creu, ela experimentou o milagre. Porque ela creu, ela experimentou o milagre. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o processo que este homem está passando? Elias precisava passar por um teste de fogo, ele precisava ter a sua fé provada, ele precisava ser refinado, ele precisava passar por esse teste para que Deus o usasse para algo extraordinário, para um plano grandioso. Ele precisava entender que Deus não ia se dar por satisfeito enquanto Deus não terminasse aquilo que ele havia começado na vida de Elias. Meus irmãos, enquanto Deus não terminar na sua vida aquilo que ele começou, ele não vai se dar por satisfeito. Deus não vai se dar por satisfeito enquanto ele não terminar com você, enquanto ele não terminar aquilo que ele começou na sua vida. Elias precisava ser duramente provado. E o mesmo Elias que passa por essa situação é o mesmo Elias que lá na frente vai ser usado por Deus diante dos profetas de Baal. É o mesmo Elias que vai orar e vai fazer com que fogo do céu caia sobre o altar. É esse Elias, é o mesmo Elias. Só que para chegar onde Deus queria que ele chegasse, ele precisava passar por esse processo. Ele precisava passar pelo deserto. Para que você chegue onde Deus quer que você chegue, você também precisa passar pelo deserto. Nós precisamos passar pelo deserto. O deserto faz parte da nossa vida. Deus mandou Elias para um lugar deserto. Lá para Querite, lá. Deus muitas vezes também faz isso conosco. Permite que nós muitas vezes passemos pelo deserto, para que a gente possa chegar onde quer que a gente chegue, e para que nós sejamos aperfeiçoados. Elias, ele foi duramente provado por Deus, mas ele precisou passar por isso. Uma situação improvável, que era aquela mulher sustentar aquele profeta, foi o que Deus usou para sustentá-lo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes Deus vai usar circunstâncias, coisas improváveis, para mostrar para você que Ele é quem está conduzindo a sua vida.
Ele que está dirigindo, Ele que está na frente. Elias ser alimentado por aquela mulher era uma situação improvável, era algo improvável, mas foi aquela mulher, aquela viúva que Deus usou para alimentar e para sustentar o profeta naquele momento em que ele estava precisando. Às vezes Deus vai usar quem você menos espera, menos imagina, para abençoar você, para ajudar você, para aperfeiçoar você. Situações improváveis, pessoas improváveis, circunstâncias que você diz: o que vai sair daqui? E Deus olha para você e diz: pode sair muita coisa. O profeta olha para aquela viúva e diz: se Deus me mandou aqui é porque é através dela que você é sustentado. Deus tem um plano aqui, Deus tem um propósito aqui, Deus quer fazer alguma coisa. De repente, para você, o riacho secou nessa noite. Mas Deus continua no controle, Ele continua agindo. Ele não vai se dar por satisfeito enquanto Ele não finalizar com você aquilo que Ele começou, a sua vida, o seu lar, a sua casa. Ele não vai se dar por satisfeito, Ele vai levar até o fim daquilo que Ele começou. Hoje tem muitas pessoas aqui nessa noite que podem estar vivendo um conflito com relação à vontade de Deus para a sua vida. De repente você hoje não compreende o propósito de Deus para a sua vida. Você diz: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou fazer, estou fazendo tudo certo. Por que o riacho secou para mim, Senhor? De repente você pode estar vivendo esse conflito nesta noite. Senhor, eu fiz tudo e agora eu estou aqui, na frente dessa viúva. O Senhor me mandou aqui, Senhor, eu estou aqui agora. O que vai ser de mim? Deus diz: eu não acabei ainda. Eu não acabei ainda. Eu não acabei. Eu tenho muito mais a fazer. Aleluia. Deus está aperfeiçoando você. Quando o riacho seca na nossa vida, é porque Deus está nos tratando, está nos aperfeiçoando. De repente, para você, o riacho secou nessa noite. E você tem se questionado, tem andado ansioso, preocupado. Mas eu quero dizer para você que Deus não terminou ainda a obra que Ele começou na sua vida. Deus não terminou ainda. Deus está removendo coisas da sua vida. Removendo coisas da sua vida. Porque Ele não terminou ainda o que Ele começou. Seria muito bom se a vida fosse lógica, se existisse uma lógica para tudo na vida. Mas Deus, Ele não é um Deus lógico. Deus não trabalha com a lógica. Deus não é lógico, mas Deus também não é ilógico. Deus é supralógico. Deus está acima da lógica. Deus está acima da razão. Deus está acima daquilo que é racional. Ele está acima. Pare de tentar, às vezes, tentar achar nexo nas coisas. Deus não trabalha com a lógica. Ele tem um jeito dele de trabalhar. Ele tem um jeito certo para agir, para trabalhar.
mostrar para você quem Ele é essa noite. Se você ainda não conheceu Deus através das circunstâncias da sua vida, uma das melhores formas de nós conhecermos Deus é através das circunstâncias. Ele se revela, Ele se mostra através das nossas circunstâncias, muitas vezes. Ah, mas eu não vejo Deus. A questão não é que você muitas vezes não está vendo Deus, mas é que muitas vezes você não está prestando atenção. Amém, Jesus. Preste mais atenção. Fique atento. Deus está se revelando, Ele está se mostrando, Ele está se fazendo conhecer através das circunstâncias. Quero convidar vocês a colocar de pé nessa noite. Eu já contei essa história aqui uma vez, há muitos anos, assim, 2, 3 anos. Uma vez o filósofo Agostinho estava andando na beira da praia e ele viu uma cena que chamou a sua atenção. Ele viu uma criança, um menino, cavando um buraco na areia. E aquele menino ia até a praia com um baldinho, enchia aquele baldinho de água e levava para dentro daquele buraco. E aquele menino fez isso várias vezes. Ele ia até o mar, buscava água e colocava dentro daquele buraquinho. De repente o filósofo Agostinho olhou para aquela cena e ele disse que Deus naquela hora falou com ele. Ele teve um insight naquele momento. E ele disse: assim é o homem tentando compreender Deus. É como se o homem estivesse tentando colocar um oceano dentro de um buraquinho. É aquele menino tentando colocar aquele oceano dentro daquele buraco. Somos nós, muitas vezes, tentando entender e compreender Deus. Deus não quer que você compreenda Ele na sua totalidade, tudo que está acontecendo à sua volta. Você muitas vezes não vai entender. Você precisa confiar. Você precisa confiar, você precisa descansar em Deus, porque Ele é um Deus que cuida de nós. E se Ele permite que muitas vezes o riacho seque na nossa vida, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a nossa vida. Alguém aqui nessa noite tem algum riacho que secou? Os riachos secos da nossa vida, eles tiram a nossa esperança muitas vezes. Eles tiram a nossa alegria, a nossa perspectiva de futuro. Muitas vezes os riachos secos, eles tiram de nós muitas vezes a capacidade de sorrir, de se alegrar. Mas eu quero dizer para você que nessa hora Deus vem e Ele fala com a gente. Ele fala com a gente. Quando nós vamos cantar essa canção, nós já cantamos ela aqui durante o culto, nós vamos cantar mais uma vez. Quero convidar você a sair do seu lugar. Se o riacho em alguma área da sua vida secou, que área? Pode ser o seu casamento, o seu trabalho. Você está vivendo alguma situação de privação. Quero convidar você a vir até aqui à frente. Eu quero orar por você, ministrar a bênção de Deus, o socorro de Deus nessa noite sobre a sua vida. Quando nós cantamos essa canção, fique à vontade, sai do seu lugar, venha, se coloque no altar de Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, Senhor. Eu sei que o Senhor, todas as coisas, Senhor, o Senhor me ensina. O Senhor me ensina. E se eu não tenho aprendido, Senhor, a lição, me ajuda, Senhor,